Nessa segunda aula da oitava semana, nós vamos continuar a estudar a regra de L'Hopital. Nesta aula, nós vamos estudar aqueles casos em que a indeterminação é do tipo infinito sobre infinito, sendo aqui mais infinito ou menos infinito, sobre mais infinito ou menos infinito. Então, nesse caso, sejam duas funções, f de x e g de x, deriváveis no intervalo x está contido em R, e vamos admitir ainda que, quando eu calcular o limite, esse f de x vai tender a mais infinito ou a menos infinito, e que o g de x também vai tender a mais infinito ou a menos infinito. Então, nesse caso, ao calcular o limite de f de x sobre g de x, eu obteria a indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Nesse caso, nós podemos fazer o seguinte: se eu tenho a função f de x sobre g de x, e quero calcular o limite dessa função, eu posso ver essa função como um produto de duas funções, onde, por exemplo, a primeira função seria 1 sobre g de x, e a segunda função seria f de x sobre 1. Então, teria aqui o produto dessa função por essa função. Mas se eu olhar para essas duas funções aqui, eu poderia entender que isso aqui foi o resultado de uma divisão de duas funções, onde, na divisão de duas funções, eu repito a primeira função e multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, a função cuja divisão daria esse resultado aqui seria 1 sobre g de x dividido por 1 sobre f de x. Então, se ao invés de eu considerar essa função f de x sobre g de x, eu considerar 1 sobre g de x e 1 sobre f de x, como g de x tende a mais ou menos infinito e f de x tende também a mais ou menos infinito, eu teria 1 sobre mais ou sobre menos infinito, que daria zero, e 1 sobre mais ou menos infinito, que também daria zero. Ou seja, se eu considerar a minha expressão dessa forma, eu teria também a indeterminação do tipo zero sobre zero. E se eu teria, nesse caso, a indeterminação do tipo zero sobre zero, quer dizer que eu posso aplicar a regra de L'Hopital também para a função f de x sobre g de x, quando esta apresenta a indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Bom, então nesse caso, considerando aqui, por exemplo, ln de x sobre ln de x mais 1 como sendo a minha função, se eu calcular o limite quando x tende a mais infinito dessa função aqui, eu teria a indeterminação do tipo mais infinito sobre mais infinito, que conforme a gente viu anteriormente, pode ser usada a mesma regra utilizada nos casos da aula anterior. Então, eu teria aqui limite quando x tende a mais infinito de derivada de ln de x sobre a derivada de ln de x mais 1. A derivada de ln de x é a derivada de x sobre x. Derivada de x é 1, então vai ficar 1 sobre x. E derivada de ln de x mais 1 é a derivada de x mais 1 sobre x mais 1. Derivada de x mais 1 é 1 sobre o u, que vai ficar x mais 1. Bom, então aqui eu tenho uma divisão de duas frações, Eu posso fazer essa divisão repetindo a primeira fração, multiplicando pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x vezes x mais 1 sobre 1. Se eu multiplico isso aqui, eu vou ter limite de x mais 1 sobre x quando x tende a mais infinito. Bom, mas se vocês observarem aqui, se eu substituir o mais infinito no numerador e no denominador, continua dando a indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Mais especificamente, mais infinito sobre mais infinito. Se deu essa indeterminação novamente, posso calcular a derivada do numerador e do denominador usando novamente a regra de L'Hopital. Então vai ficar limite de derivada de x mais 1 é 1, derivada de x é 1, quando x tende a mais infinito. Como 1 sobre 1 é igual a 1, ao calcular o limite de uma constante, independente do valor para o qual x está tendendo, o resultado disso é sempre a própria constante. Então, esse limite
é igual a 1. Nesse outro exemplo, aqui novamente, se eu substituo o infinito direto na minha função, eu vou encontrar a indeterminação do tipo mais infinito sobre mais infinito. Então, eu posso aplicar a regra de L'Hopital, que vai dar o seguinte: limite, quando x tende a mais infinito, de derivada de 2x ao cubo é 6x ao quadrado. Derivada de 3x ao quadrado é 6x. Derivada de 6 é 0. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Então, isso aqui é igual. Se eu aplico o mais infinito aqui nessa expressão, novamente eu vou encontrar mais infinito sobre mais infinito. Ou seja, posso aplicar novamente a regra de L'Hopital aqui. Então, nesse caso, eu vou ter limite, quando x tende a mais infinito, de 12x mais 6, sobre derivada de 3x ao quadrado, vai dar 6x. Novamente, se eu aplico mais infinito na minha função, vai dar mais infinito sobre mais infinito, o que indica que eu preciso novamente aplicar a regra de L'Hopital. Então, limite, quando x tende a mais infinito, de derivada de 12x é 12. Derivada de 6 é 0, não preciso nem escrever ali, né? Derivada de 6x é 6. Então, aqui deu derivada de 12 sobre 6. 12 sobre 6 é 2, né? Então, limite, quando x tende a mais infinito, de 2. Bom, limite de uma constante, independente do valor para o qual x está tendendo, é a própria constante. Então, o resultado desse limite é 2. Observar, né, que tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, toda vez que eu tentei calcular o limite e deu novamente uma indeterminação, eu apliquei novamente a regra de L'Hopital, calculando então, né, a derivada do numerador e a derivada do denominador. Eu só parei de aplicar a regra de L'Hopital quando não tinha mais indeterminação. Esse outro exemplo, eu tenho aqui limite de x elevado a 99 sobre e elevado a x quando x tende a mais infinito. Então, se eu aplico o mais infinito aqui, eu teria a indeterminação do tipo mais infinito sobre mais infinito, o que indica que eu devo aplicar a regra de L'Hopital aqui, né? Então, aplicando a regra de L'Hopital, eu vou ter limite, quando x tende a mais infinito, de derivada de x elevado a 99 vai ser 99x elevado a 98 sobre e elevado a x, que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Nesse caso aqui, se eu calculo o limite dessa função, eu vou ter mais infinito sobre mais infinito novamente. Ou seja, eu devo aplicar novamente a regra de L'Hopital nesse limite aqui. Então, eu vou ter limite, quando x tende a mais infinito, de 99 vezes 98 vezes x elevado a 97 sobre e elevado a x. Nesse caso aqui, se eu aplico mais infinito no lugar do x, novamente eu vou encontrar a indeterminação do tipo mais infinito sobre mais infinito. Como eu tenho novamente a indeterminação, então preciso continuar aplicando a regra de L'Hopital nisso aqui. Então vai ficar limite, quando x tende a mais infinito, de 99 vezes 98 vezes a derivada de x elevado a 97 vai ser 97x elevado a 96 sobre e elevado a x. Que a derivada de e elevado a x, novamente, é e elevado a x, né? Observem que isso aqui vai continuar até chegar lá no x elevado a 1, que a derivada vai ser 1,
e eu vou ter uma constante aqui em cima, né? Eu vou ter um número aqui no numerador. Então eu teria que aplicar essa derivada aqui mais 96 vezes. Mas eu consigo já ter uma ideia, né, de como que vai ser esse número aqui. Então não tem necessidade de eu ir resolvendo tudo isso. Utilizando a ideia de derivadas sucessivas, né, eu posso concluir qual que seria o valor disso aqui e já obter um valor do limite lá no final desse cálculo aqui de todas essas derivadas. Então eu teria aqui que isso aqui é limite quando x tende a mais infinito de... Esse número aqui vai ficar 99 vezes 98 vezes 97 vezes 96 vezes 95 e assim por diante até chegar lá no 1. Lá de análise combinatória que vocês estudaram no ensino médio, nós temos que esse produto aqui ele pode ser representado por 99 fatorial. E que o e elevado a x do denominador, ele calculando a derivada aí 99 vezes, né, ele vai continuar como sendo e elevado a x. Bom, com isso nós temos o quê? 99 fatorial, isso aqui, embora seja um número muito grande, ele ainda é um número. E e elevado a mais infinito, isso aqui vai ser mais infinito. Então eu teria um número muito grande, que é o 99 fatorial, dividido por mais infinito. Qualquer número, né, por maior que seja, dividido por mais infinito, isso vai para zero. Então o resultado desse limite é igual a zero. Bom, com isso a gente termina essa segunda aula e temos aí mais uma aula que irá tratar dos outros casos de indeterminações, mostrando como a gente pode resolver eles utilizando a regra de L'Hopital.